Bom dia, nós estamos na nossa última live. A gente vai falar hoje sobre a maternidade, além dos rótulos, e como a gente pode nutrir o feminino na jornada materna. Então a gente vai perceber hoje que muito desses rótulos que a gente está vinculada é em função do julgamento moral e da criança que ainda habita em nós. E como é que a gente pode nutrir esse feminino? É isso que eu e a Raquel Galardo vamos falar sobre isso, tá? Ela já chegou e eu vou chamar ela agora. A gente atrasou um pouquinho porque faz parte da maternidade, tá? Deixa eu ver, estamos esperando aqui ela. Vamos ver como é que fica. Peraí, vou chamar a Raquel. Oi, Raquel! Oi, Seja... desculpa o atraso, Lizzy. Não, faz parte. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Eu sou muito grata de estar aqui conosco. E porque muito do teu movimento eu passei junto. Então, estou muito feliz. Eu Também. quero que tu te apresente um pouquinho, tá? Pra gente começar. Tá. Eu sou Raquel, tenho 41 anos, sou mãe da Sara, de 7 anos, e do Sebastião, de 1 ano e 9 meses. Sou casada com o Rogério há quase 8 anos. Trabalho com... Atualmente não tenho trabalhado mais, né? Estou mais em casa, mas sempre trabalhei com estética. E eu te conheci no início da pandemia, né, Lizzy? No 2020. E, par. e desde então, assim, tenho tido muitas mudanças, né? E a maternidade veio com tudo também para essas coisas acontecerem, né? Mudança de... Principalmente a relação com a minha mãe, né? E a minha visão dela como mãe, né? Que eu fazia uma mistura de sentimentos, né? De a Cristina mãe, a Cristina esposa. Então, isso tem mudado muito dentro de mim. E esse é um movimento extraordinário, né? E teve o desmame, né, Raquel? O Uhum, desmame da mãe que foi extraordinário. sim, foi E difícil. foi difícil, mas o Sebastião ajudou muito nisso, né, Raquel? Muito. Então, gente, eu vou. Raquel, tu permite a gente entrar com a tua história no sentido do par, do movimento do Rogério, desse desmame? Claro? Ah, então tá. Porque o negócio é aprofundar, gente. A gente passou Aham. por movimentos maravilhosos e a Raquel é a prova viva, tá? E não quer dizer que é fácil, a gente não tá falando de Hum, fácil, tá? Mas é de começar a construir e a nutrir esse feminino, a partir daí fazer uma jornada não só como mãe, mas também com o seu parceiro. Então, quando a gente fala da maternidade, de nutrir o feminino além dos rótulos, o primeiro movimento é abrir mão dos julgamentos. E aí a Raquel não está conversado, mas acaba ficando costurado, era desidentificar a mãe Cristina, a esposa Cristina e toda a demanda que existe nessa mulher, comum como nós, tá? E uma uhum, coisa é viver a maternidade quando ainda nós somos crianças, quando a gente ainda exige algo da nossa mãe. Então, a nossa uhum. primeira maternidade, eu vou botar a Sarinha na roda, Aham. é isso. A gente ainda projeta, a gente ainda quer fazer melhor. Faz sentido, Raquel? Muito. Compara, julga. Ó, a primeira maternidade é isso. É a Aham. gente mostrar que nós somos melhores que a Cristina, que a Dalva, que a Maria. É isso, Uhum. né? E por quê? Porque ainda existe dentro de nós essa criança exigente dizendo: eu vou fazer melhor que tu. Mas a grande história é que a gente quer o colo da mãe.
E aí, como é que a gente nutre essa identidade feminina? No caso da Raquel, a gente acabou indo pro par, ela foi pro par, ela e o Rogério, ela levou o Rogério pro par. E o par era Imperfeitos Amores Reais, gente. E aí, e assim, foi tão bonito que eles estavam se separando, né, Raquel? Aham. Eles estavam E se daí desculpa te interromper, Liz, o Rogério falou assim, "Tá, mas por que que eu vou fazer esse curso contigo se a gente nem é mais um casal, né? E eu disse, porque a gente tem uma filha em comum e vai ser pro resto da vida. E a gente tem que ter uma boa relação pro bem dela, né? E felizmente o Rogério, nossa, é único. Óbvio, ele aceitou. E daí tu conta. Ai, gente, isso é. Eu me emociono muito com a história dela, porque é de verdade, sabe? É de verdade, de verdade, de verdade. E é uma construção linda. E eu vou me emocionar hoje. Ah, Porque a gente vê que quando tu segue as leis sistêmicas, elas acontecem. Acontecem. Então, assim, quando a gente começa a nutrir a identidade feminina, foi o primeiro movimento que a Raquel falou. Nós não somos mais um casal. Mas, meu querido, a família da Sara somos eu e tu. E isso é nutrir o feminino. E aí é permitir que o masculino possa acessar a filha e a gente possa se curar. Porque se tu não cura com a mãe, tu vai curar com o teu parceiro. E assim, ó, a gente muda de endereço, mas os parceiros vão repetindo o ciclo. E aí, a Raquel disse, o Rogério é único. Ele é único. Mas cada mulher é única. E a maternidade, ela não só é um caminho, não só é um caminho único, mas ela também é um caminho para nós podermos nos conectar com o nosso parceiro, para a gente poder curar as nossas dores. Assim, o Rogério também fez um movimento comigo, o Rogério ficou bravo comigo, porque eu sou dura, tá, gente? Eu demito as pessoas se eu não posso ajudar. Isso é muito sério. Se eu não posso te ajudar, eu não vou atrapalhar o teu processo, porque é sinal que a gente não consegue se comunicar. Mas como ele é único, a gente achou um denominador. Então, no par, o que aconteceu? Os dois fizeram, gente. E aí foram os dois olhar para a relação. E é nesse movimento, quando a mulher começa a desmamar da mãe, entender que ela não é exemplo, que ela não é, quer dizer, que nem sempre ela é exemplo, que nem sempre ela é do bem, que nem sempre ela é forte, que foi o que a gente falou ontem sobre a sombra da maternidade. Até porque nós viemos com um movimento muito forte de autossuficiência, de crenças. Então, entre o passado e a realidade que eu tenho hoje, parece que são distantes, mas elas são casadinhas, são muito casadas. Então, no par, a Raquel veio fazendo esse movimento de reconciliação. E é isso, quando eu consigo fazer um movimento de reconciliação, eu consigo enxergar o meu parceiro. Raquel, fala como é que tu enxergou, porque assim, ó, é através do meu parceiro que eu enxergo o meu feminino. é difícil, Lizzie, porque a gente tem aquela ideia, como casal, e principalmente o casal que tem filhos, né? Que ainda existe isso, mas bem mais ameno, né? Ah, do eu é que sei, os meus filhos, eu é que vou botar para dormir, e o marido ele vai ficando de lado e não sendo ouvida aquela voz, né? Então o par foi algo assim de cair ficha, tapa na cara, de tu entender o, a energia, o porquê, né, do masculino e do feminino, né, que não é à toa, né, que existe essa energia, do masculino e do feminino e que a gente tem que saber olhar e equilibrar e saber o que tu pode fazer, o que tu não pode, né? Então eu não sei se é só característica minha ou também do meu signo, eu sou muito dura comigo e também com os outros no julgamento, né? Então, ter aquela compreensão, né? De que, assim como
tu não é perfeita, o teu parceiro não é perfeito, e que se a gente olhar o casal imperfeitos e perceber que a gente está em construção juntos, que foi o que eu percebi quando eu fiz o par, é muito melhor, né? Do que tu ficar exigindo e culpando, olha, ele faz isso de errado, ele não vê isso, e daí fica aquela batata quente, um passando pro outro, um culpando o outro, e a gente não se vê, não se via como, pô, a gente é um casal, né? A gente tem uma filha, fica aqui do meu lado e vamos juntos. Eu vou te ajudar, tu vai me ajudar, tu tem defeito, eu também tenho defeito, e vamos juntos superar isso, vamos se conhecer, vamos se entender. E foi da minha parte, eu acredito que do Rogério também, foi isso que despertou. Óbvio que não foi fácil, Liz, ainda não é fácil, porque a vida hoje em dia é muito corrida, é cansativa, dois filhos, nem sempre tu vai ter aquela, não, é assim mesmo. Ai, tô entendendo, Rogério, às vezes tu quer mandar longe, né? Só que eu não entendia isso. E o par veio dar esse tapa na cara e é uma coisa tão simples, só que eu não enxergava. Ele é o teu marido, vocês são um casal. E vocês têm que trabalhar juntos. É como se fosse uma empresa, né? E às vezes eu percebo assim que tem casais que não têm essa união de fato, assim, né? De não é juntos, separa, conheço casais que têm cada um o seu salário, ou tem que esconder o que compra, mentir, omitir, quando se encontram com amigas, só falam mal do marido, ou vice-versa. Pô, ele é teu marido, né? Ai, fala mal. Raquel, que Vou maravilha. parar de falar, senão eu engato uma e não Não, paro mais. gente, essa live só podia ser com ela, porque é exatamente isso, assim, ó. Quando a Raquel traz reconhecer o masculino, eu só consigo nutrir o feminino quando eu reconheço o masculino como equivalente. E o que que me afasta do masculino, tá? Para poder, porque assim, ó, eu não preciso, hoje, gurias, a gente não precisa, tá claro que tem, cada caso é um caso, mas muitas das mulheres que eu conheço, que eu trabalho, a gente não precisa mais dos homens do modo antigo. Qual era o modo Uhum. antigo que nós precisávamos dos homens? Os homens eram uma aposentadoria, uma garantia, uma herança. Quer dizer, era uma seguridade para nós, tá? Então, uma mulher, ela não casaria com alguém que não tivesse condições de supri-la e nem de suprir a família, tu entendeu? Um homem, ele pegava qualquer mulher porque ele ia à luta, né? Hoje, nós somos, por causa dessas mulheres que sofreram muito, muito, nós somos capazes, nós somos suficientes, nós temos o nosso dinheiro, nós somos donas do nosso nariz. Só que nós somos muito ianguizada. Nós colocamos o nosso masculino para fora, e aí a Raquel traz ali, como a gente tem uma mãe que a gente cobra demais, a gente não enxerga a força do pai, ou a gente pode ser a filhinha do papai, ou a gente desqualifica esse masculino. Quando a gente encontra um masculino, porque a gente acha que não precisa dele para nada, e lê do engano, a gente precisa do masculino para poder exercer o nosso feminino com plenitude, que é a criatividade, que é a abundância. E eu vivo repetindo isso. A mulher em equilíbrio, tudo que tu der para ela, ela prospera. Prospera no positivo também. Quando a gente está em desequilíbrio, a gente prospera igual, no negativo. Uhum. Mas tu dá para uma mulher um alimento, ela vai transformar numa refeição. Tu dá para uma mulher uma casa, ela vai transformar num lar. Tu dá para a mulher um sêmen, ela vai transformar em vida. Então, quanto mais eu tiver alinhada a esse meu parceiro, mais eu vou prosperar no amor e na vida, porque a mãe é a abundância. E isso aconteceu com o Rogério e com a Raquel. E aí, quando é que a gente desestabiliza? Quando o meu feminino está ainda desconectado, tem um movimento interrompido com a minha mãe. Vem o meu parceiro, o Rogério, e aí o teu par afetivo, o que acontece? Eu olho para ele, eu quero competir, eu quero mostrar que eu sou melhor, eu quero mandar,
e eu quero cobrar o tempo todo. E aí eu trato o meu marido como quê? Como meu filho. E o Rogério, assim, foi muito forte. Não só o Rogério, eu tenho vários casais que ficaram nos seus relacionamentos. O par saiu 4 casamentos, né? 2 separações, incluindo a minha, e uma mulher foi para a pista para namorar. Porque foi um processo muito profundo de olhar pro conjunto. E a Raquel trouxe uma coisa muito importante, que é quando tu tem que te comprometer para te crescer, tu tem que te comprometer. Tem até um provérbio que diz: quem casa quer casa, sabe? É um ditado. E a Uhum. Bíblia também diz: eu preciso sair da casa dos meus pais, que é eu preciso desmamar do meu pai e da minha mãe para poder crescer. E para fazer essa jornada, criar essa identidade feminina, ela depende muito do desmame da mãe, mas também do meu parceiro. Porque o que acontece? É o que a Raquel disse, e o Rogério até falou ali, é um exercício, gente, no dia a dia. Só que nós éramos, e é um exercício diário. Só Uhum. que nós éramos inconscientes, é o passado atuando sobre o presente. Então, aí tá o nosso amor adotado. A minha mãe brigava com o meu pai, porque é esse o amor que eu percebia. Então eu vou cobrar, eu vou culpar. E aí a Raquel traz um maravilhoso que e desse mal eu nunca fiz, tá, gurias? Que é o dog. O que é o dog, gurias? A gente distorce, a gente omite, a gente generaliza as coisas. E muitas vezes no nosso relacionamento, a gente fala mal do nosso parceiro. E falar mal do teu parceiro é falar mal de ti, é falar mal de 50% do Filho. teu filho. E aí, Raquel? O que tu acha disso? Eu acho lindo, realmente, Lise, porque eu acho que nenhuma criança merece. Eu tenho uma sensibilidade muito grande assim com as crianças, né? Nenhuma criança merece crescer num lar desestruturado, com brigas, onde a mãe fala mal do pai, onde o pai diminui ou desrespeita a mãe, né? E, e indo um pouquinho mais além, viajando um pouco mais na maionese, né? Que a criança será o adulto de amanhã, né? E que daí vai vir uma nova família e assim sucessivamente, né? E que cabe a nós a gente quebrar isso, né? E então, o que que eu acho? Eu acho lindo, né? E o verdadeiro amor, né? O amor e o respeito pelo teu parceiro, pelos teus filhos e pelos meus pais, os meus avós, né? Eu antigamente não pensava assim muito na relação ou tinha uma curiosidade maior a relação dos meus avós, por parte de pai ou por parte de mãe, para tentar entender um pouco mais, né? Ou fazer algumas questões para o meu pai, não fazia, ou tentava entender melhor, né? Eu tinha só em relação aos meus pais, eu tinha só o julgamento, né? Eu não, eu não ia mais a fundo, né? Naquilo. Então, desde que eu te conheci e eu entrei nesse mundo da constelação familiar, né, Lizzie? Foi uma mudança. Tu vê, são 3 anos, né? Parece que faz 10 anos. E só que eu e o Rogério a gente quis muito, Lizzie, muito mesmo. Porque é muito, muito mais fácil desistir, é muito mais fácil dizer que isso não funciona, é enganação, né? Sei lá, eu quero para amanhã as coisas. E isso é uma imaturidade, né, Lizzie? Porque às vezes eu me coloco e eu não conseguia me enxergar assim. Às vezes eu fico, que saco, eu queria dormir, não aguento mais, tá cansado. O Sebastião ainda acorda 1000 vezes e é o peito, não sei o quê. E daí eu fico assim, Raquel,
para de te queixar, para de ser criança birrenta, né? É uma escolha tua, faz parte da maternidade, né? Daí, e antes, não, antes eu era só, ai que saco, ai eu queria dormir até mais tarde, ai que saco, ter que ficar ajudando no tema, ou fazer janta, eu queria estar vendo Netflix comendo uma pizza, né? E conseguir pensar nisso como que é um lado infantil meu, e eu tinha muito isso, Lizzie, muito, muito, muito. Mas não é só E tu, que, Raquel. Não é só tu, tá? É, eu quero a minha vida de volta. Só que não tem como devolver. Continua, 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 continua. e isso de reclamar e não olhar para que foi uma escolha, né? Quando a gente. Eu e o Rogério, a gente é casado só no civil, né? Então não teve também aquela cerimônia bonita até que a morte os separe, não sei o quê. Mas a gente se comprometeu, né? A construir, né? Ser um casal. E logo no início do nosso casamento, quando a gente brigava, eu não olhava para isso assim. Pô, a gente casou, né? A gente quis casar. A gente podia não casar. E eu acho isso muito importante, Liz. Pode ser careta, mas eu acho que oficializar é muito importante. Na constelação, Raquel, é preciso oficializar. Porque é só aí que eu consigo crescer. E é bem isso que tu disse, assim, ó. Quando a gente faz uma escolha. Primeiro a gente tem que querer, tá? Uhum, Querer o outro. E aí depois a gente escolhe, tá? Porque assim, sem a gente saber se a gente quer ou não quer, a gente não vai saber escolher, tá? E aí a uhum, gente assume o compromisso. E essa é uma da. Isso tu aprendeu na prática, tu entendeu? uhum, Porque sem constelação. Porque é isso que faz com que a gente vá nutrir o nosso feminino. Tu trouxe uma coisa importante que é assim, gurias. Existe a educação, tá? E a educação é o acesso a toda a informação, e que é isso, a gente conhece a filosofia, tá? Então, conhecer a filosofia é maravilhoso, mas existe a inteligência emocional, existe a inteligência sistêmica. Então, o que é a inteligência? É aplicar na prática o que a Raquel fez. Não é fácil, não é fácil. Muito dessa, quando a gente reclama, eu não queria estar fazendo tema, eu queria estar dormindo, isso tem a ver não só com a imaturidade, mas também com uma forma de nós éramos a criança, mas também é a autossuficiência de não se responsabilizar. E quando a gente diz, olha aqui, eu assinei um papel, eu tive um filho, agora eu vou fazer essa coisa mudar, isso é o crescer. E quando ela diz, eu e o Rogério escolhemos, gente, isso era muito profundo nos dois. Tanto que eu não desisti dos dois, eu fui muito dura com o Rogério. Uma vez o Rogério chegou e falou, e eu disse, para. Eu só tenho, e com homem, gurias, eu sou muito mais forte, com a Raquel eu sou mais doce. E o Rogério me permita, não fique bravo comigo, mas agora já foi aqui. Eu disse para ele, só tem duas alternativas. Ou tu dá certo, ou tu dá certo. Gente, ele me deu foi um gelo. E hoje, nossa, eu senti no campo, assim, ele se revirar, sabe? E eu disse, só tem duas alternativas, ou tu dá certo, ou tu dá certo. E toma o teu lugar. Mas tomar esse lugar de masculino só acontece quando tem uma mulher que permite. Porque ela vem construindo, tá? Esse feminino. Porque senão não vai, gente. Eu lembro que a Raquel me mandou uma mensagem que tava ela, uma foto, gente. Aquele dia eu chorei, assim, porque o que o Bert uhum. Helling trouxe para nós, apesar das pessoas dizerem que é uma pseudociência, apesar de estar embasado em várias teorias, é prática, gente. É escolher crescer, é escolher amar. E o que a Raquel e o Rogério fizeram, e a gente está metendo ele na roda, porque, Rogério, me perdoe, é escolher crescer. Então, cada vez que eu vejo, me emociono bastante. Quando eu vejo as conquistas que eles estão tendo como casal, cara, me alegra pra caramba, porque assim, eu sei quando a Raquel desmamou da mãe, porque eu disse, deixa o Rogério ser homem, desmama da tua
mãe tá... Ah, mamãe, mas e aí quem é que vai me ajudar? Vocês não precisam de ajuda. Vocês têm vocês dois. E tá, Liz, mas ficou uns carnê pra pagar. Vão pagar, calma. Lembra, Raquel? Aham. Vai dar problema. Não vai dar problema. Gente, quando a gente encontra um par, ele tira nossas rodinhas da bicicleta. Ele tira. É. E isso é amadurecer. Eu tenho uma cliente que ela queria muito engravidar, ela engravidou e depois ela entrou numa crise porque ela dizia, eu quero a minha vida de volta. Oi? E não É tem. difícil. Ah. E é difícil, e aí eu tenho que lidar com isso. Fala, Raquel, fala do difícil. É difícil, eu vou falar por mim, Liz. Eu não tinha a mínima noção. Eu tinha uma ideia, de filme, de novela, de como era ser mãe, o quanto era difícil os primeiros meses, né, quando vinha criança, o quanto isso afeta negativamente no casamento, né? Hoje em dia a mulher tem mais força, tem mais autonomia para se separar, né? Antigamente era diferente. E, e a sensação que eu tinha, assim, é que um dia que eu fui me enfiar, meu Muito bom. Deus, como assim? Não é amor? Não é o melhor amor do mundo, né? Não, não é. E, e aceitar isso é muito difícil, né, Lizzie? Hoje em dia as mulheres se permitem mais falar a parte ruim ou dizer o que não gosta na maternidade, né? Mas o querer a vida de volta é muito forte, é muito intenso, né? E Isso dá pra falar isso contigo, Raquel, porque tem gente que não dá conta. Gente, porque a Raquel é muito autêntica, tu entendeu? E a maturidade traz isso, a gente poder ser autêntico e bancar isso. Queria devolver os filhos, não dá para devolver. Mas a gente não amava eles direto, não ama, é não. construção. Tu entendeu? Essa coisa de que tem gente que nasce com instinto materno, cada mulher é única, nasce, tem umas que não nascem. E a gente vai desenvolvendo. E isso depende da conexão que a gente tem. Continua, Raquel. Outra coisa, Lizzie, eu vi, assim, eu vejo em algumas mulheres, assim, ai, mas eu quis tanto esse filho, então eu sou muito feliz. Eu sempre quis ser mãe, Lizzie. A Sara não foi planejada, nem o Sebastião. Mas foi uma coisa muito forte, assim, ai, eu vou ser mãe de feliz, né? E de repente mesmo eu querendo, sempre quis ser mãe, por que que eu tô adiando ser mãe, né? Eu não conseguia viver isso. E eu demorei para entender que superar ou conseguir passar de uma maneira mais amena, eu ia ter que tinha que incluir o Rogério como meu parceiro, né, como pai das crianças, permitir isso, né? Que foi o que torna mais leve, por exemplo, agora, Lise, um exemplo, o Sebastião acordou 10 para as 8, eu tô aqui na casa da minha sogra, que é do lado do apartamento onde a gente mora, e eu tinha que vir para cá, e daí eu falei assim, ai, amor, eu acho que eu vou fazer a live aqui, e o Rogério me deu um assim, tá, toda vez que ele chorar, tu vai desistir, tu vai achar que... E eu, ele tem razão, né? Então, tu permitir e o parceiro se sentir à vontade de dizer e tu não ficar, não, mas não é assim, né? Não, ele tá me dando uma bronca e ele tem razão, né? Ele tá puxando a minha orelha e ele tem razão. E não se ofender, né? E permitir que ele diga, permitir que ele fique cuidando do Sebastian, porque a gente tem essa coisa do proteger, né? Não, ele só que se acalma comigo. Se ele ficar uma hora ali chorando. Daí eu fiquei pensando quando o Rogério falou isso. Pai, imagina se o Sebastião ficar toda a live chorando, resmungando. O que vai acontecer? Nada. Vai só incomodar os ouvidos do Rogério, né? Ele não vai morrer, né?
Então, se permitir deixar, né, que o marido cuide, né, ou te puxar a orelha e dizer, bah, tu tá sendo chata, sufocante. Antigamente era difícil ouvir e me emburrava, bem criançona. Ai, Raquel, é maravilhoso. Gente, quem se ofende muito ainda tem problema com os pais, é criança. Se as pessoas não podem te dizer as coisas e tudo tu te ofende, volta para casa, volta para curar pai e mãe, tá? A Raquel trouxe uma coisa importante que é assim, ó, o que a gente sente muitas vezes, tá, a gente queria ser mãe, mas entre a realidade e a expectativa tem um mundo enorme. E só que dentro dessa realidade, dessa expectativa, existe uma memória transgeracionais de muitas mulheres que tiveram que ser filha, que tiveram que ser mãe, que tiveram que se condicionar, que tiveram parceiros que não ajudaram. Então é um saco. A gente acessa um registro de memórias que a gente não sabe de onde. E aí se torna tão difícil. E aí o primeiro filho, gente, e quando eu fui cabeleireira também, eu era da área da estética, eu lembro que todas as mulheres, assim, 80% das mulheres que eu atendi, o primeiro filho, e tanto homoafetivos como hétero, o primeiro filho, eu dizia que fudia casamento. Por quê? Porque a maternidade, ela vai colocar um holofote em todas as tuas sombras, em todas as tuas dores. E aí, qual é a primeira coisa que tu faz? E aí vai acentuar as tuas lealdades. Qual é a lealdade? Ah, mas a minha mãe me criou sozinha, eu também vou criar esse filho. E a primeira coisa que eu faço é excluir esse parceiro. E quando tem um cara que fica, tá? Muitas vezes é o amor mesmo desse homem, só que muitas vezes a mulher não consegue se reconstruir, gente. E aí a gente leva os casamentos infelizes repetindo um padrão. O que que faz quando a gente se compromete com o parceiro? Se comprometer com o parceiro é deixar com que ele ajude. E no trio feminino é entender que a gente reconhecer a nossa carga emocional e que essa carga emocional ela pode estar vinculada às mulheres do meu sistema. E outra coisa que é assim, ó, deixar o Sebastião chorar é muito do desmame da mãe também. O filho precisa ir para o seu pai para se tornar homem. Se não vira os filhinhos da mamãe. Esses caras fracos, que tem muito cara fraco hoje. E o problema não é o menino. O problema foi que a mãe não deixou acessar o filho. E eu lembro, assim, ó, isso me emociona muito, porque o Rogério, ele foi aí que ele se posicionou, sabe? Porque com a Sara, ele não conseguia ir. Por quê? Porque a gente está repetindo o padrão, com todo amor. Não, porque eu vou fazer melhor que a minha mãe, porque não sei o quê. E não adianta. Agora, com o Sebastião, e a gente fez umas fotos, eu e a Larissa com o Rogério, e eu vi que a Raquel, não, deixa o Sebastião. Por quê? Porque o pai põe pra vida. E tanto que ela assim, ela disse, agora eu vou me embolar. A gente atrasou por causa que ela estava em função do Sebastião. O Sebastião estava chorando. E aí o pai diz o seguinte, vai lá e faz. O homem diz, vai lá e faz. E aí, quando ela permite que esse homem tome o lugar de pai, esse filho se fortalece. Aí esse filho vai para a vida, esse filho vai ter coragem, esse filho vai prosperar. E são exemplos. Sebastião estava chorando, por isso que a gente atrasou, o Rogério falou. E faz parte da maternidade. Talvez um dos grandes movimentos da maternidade seja a gente permitir que os pais acessem os filhos. E por quê? Aí a gente volta naquela história que a Raquel falou. Nós queremos mandar, nós queremos controlar e nós tiramos a força do pai. Então eu quero dizer para o Rogério que eu honro ele profundamente. E eu fico muito feliz com o trabalho dele e feliz por ele ter tomado o homem, né? Porque tomou o masculino dele com força. E vocês construírem isso, Raquel, me emociona bastante. Lizzy, tu sabe que eu demorei para entender que, e é uma coisa tão óbvia, né?
que aquilo que os filhos veem no pai, né? Vou falar de mim como mãe e o Rogério como pai. Depende de como a gente coloca, como a gente vê, né? O marido, o pai do filho, né? Nem que seja inconsciente, né? É inconsciente. O respeito, a admiração, como tu vê o teu marido como um cara forte, como um cara fraco, né? Uh, e tudo isso tem que estar em equilíbrio, né? Para aquela família seguir em frente, para se construir, para os filhos crescerem e criarem essa personalidade, né? Que eu demorei para entender isso, que a gente é a base, não só no na da educação e os estudos, né? Que é a base principal de que vai segurar aquela família, que vai manter aquela família, é como eu trato o meu marido, como eu vejo o meu marido e como o meu marido me trata e como o meu marido me vê. É, é o exemplo. É, que isso é o mais forte do que o colégio que eu vou botar meu filho. Uh, uh, que são os princípios, né? Como muita gente fala assim, quando tu for conhecer um cara, veja como ele trata a sua mãe, né? Daí eu fico pensando, né? E como o marido trata a mulher, como o marido vê a mulher. Só que eu vejo, Lise, que ainda tem muito forte a mulher desrespeitando e também menosprezando o homem, né? Hoje em dia é muito difícil falar disso porque tá muito forte aquela coisa do feminino, o machismo, né? E eu via que eu diminuía o Rogério, né? Eu não permitia realmente que, que ele tivesse a força dele e tivesse acesso a essa energia e que a gente construísse o nosso lar. E daí era sempre divergência, briga. Eu lembro que quando a gente brigava, vamos me separar. Então vamos se separar sim. Hoje, quando vem, vamos separar, que é raramente, eu falo, eu não vou me separar. Eu falo bem, não vou. Vou resolver. Eu vou resolver. Não vou. E bato o pé. Isso Né? é maturidade. Isso. Ai, Raquel, que delícia, que delícia. Ai, tinha que ter outra live disso. Raquel, na verdade, assim, ó, a gente aprendeu e olhe com bons olhos o que eu vou falar, que é primeiro os filhos. A gente tem uma crença de que a mãe é sacrifício, primeiro é os filhos, e o último, daí o cachorro, daí a lavanderia, daí é tudo, e por último, o marido. E, na verdade, para a gente construir essa base emocional para os filhos, para eles poderem estar seguros, eles precisam ver o exemplo dos pais. Então, dentro de um casal que se comprometeu, primeiro é o casal e depois os filhos. Por mais dolorido que seja, tá? Porque é através desse amor que existe entre o casal que eles vão ver, as crianças vão ver o amor fluir para eles. Porque o que acontece na matemática é a mãe falando do pai, a mãe desqualificando o pai, a mãe mulher macho, sim senhora, a mulher a bam, e o pai não vale nada, o pai não presta, o pai... E não é assim, não é só a Raquel, gente, muitas de nós somos assim. Eu criei um respeito pelo meu pai porque eu vi a força do meu pai. Não que minha mãe não falasse mal dele. Mas teu pai não era alcoólatra? Sim, meu pai era alcoólatra. Mas o meu pai tinha uma força muito grande do trabalho. E eu admirava o meu pai pela força de trabalho que ele tinha. E ele me fez muita falta. E quando eu casei com o pai da Larissa, eu disse, eu quero ressignificar essa história. E eu nunca, gente, em nenhum tempo, eu me separei porque eu queria mandar, controlar, tu entendeu? E ele estava num lugar que eu não conseguia mais acessar. Mas eu nunca falei mal desse homem.
Tanto que hoje a minha filha tem uma relação com ele que é extraordinária. Ele conseguiu ser pai. A minha filha, ela não precisa mais de mim. Eu criei a minha filha tão autônoma que nem dinheiro ela me pede. E ela toma decisões, aí eu digo para ela, ô filha, por que tu não me disse? Aí ela disse, mãe, eu sou adulta. Aí eu me atiro no chão e babo, tu entendeu? Me atiro no chão e babo. Por quê? Os filhos só são, os pais, a gente só sabe quando um pai é competente, quando os filhos não precisam mais de ti. Eu tenho filhos que vêm para mim que têm 50 anos, que moram com a mãe é separada, tá? Há 300 anos elas não tiveram parceiros, e isso não é um caso, são muitos casos. Eu tô falando da minha realidade, tá, gente? Cada caso é um caso, cada história é uma história, tá? Cada jornada é única. E aí o que que acontece? Esses caras de 50... E tem mães que ainda dão mesada para esses homens, tá? Ou tem aqueles que são casados e que ainda dependem do dinheiro dos pais. E que fazem o pai pagar apartamento, fazem o pai... Então, assim, tem... E o que que acontece nisso? É não deixar... E eu não tô falando deixar chorar de noite, tá, gente? Que é uma outra história, que é um outro vínculo. A gente tá falando de que a mãe precisa estar segura na confiança do seu pai, do pai do seu filho, para que ele pare de chorar. Se a Raquel entrega o Sebastião de verdade, como se entregasse para a escolinha, tá? E confiasse, não, o Rogério vai dar conta, e se ele chorar, não interessa se ele vai ficar 1 hora chorando. O pai vai achar a solução. Eu tenho que olhar para esse homem e acreditar que ele tem os mesmos recursos que eu. E não, a gente não faz isso. Porque daí a gente vai ter os filhos de 40, de 50, dentro de casa. Eu brinco, né, que eles levam as mulheres para comer self-service lá, né? Eles pegam as mulheres e levam para comer em casa. E mulher de 35 a 50 anos, gente. Parece brincadeira, mas não é. E quem fez esses homens fomos nós. E aí só no casal, quando a Raquel e o Rogério, quando eu e meu parceiro, quando você e o seu parceiro, começamos a olhar para esse núcleo que é só nosso, a gente pode crescer. E talvez o mais importante assim dessa live, além de todas as coisas que tu disse, Raquel, é poder lidar com a maturidade. Quanto mais tu te emburra, quanto mais tu te irrita com o parceiro, mais tu tem que curar. E é difícil, né? É difícil. Tu sabe, agora tu falando isso deixar o filho com o marido, né? Além de não confiar, a gente quer que ele acalme a criança do nosso jeito, né? Não do jeito dele. Então é bem complicado, difícil. Tem coisas agora que eu falo assim que são com o Rogério, né? Não sempre, mas, por exemplo, a Sara queria aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Daí eu falei, quem vai te ensinar, até porque ele prefere, vai ser o teu pai, né? Não eu. Apesar que, por exemplo, daí quem ensina a fazer bolo é a Raquel. Não, quem faz o bolo lá em casa é o Rogério, né? Que é o que gosta, né? E antes eu não me permitia ver isso, assim, o que um prefere, o que o outro não gosta, né? Eu gosto, por exemplo, de descer com as crianças e ficar na pracinha. Eu gosto de bater papo com as mães e ficar lá com a criançada. O Rogério já não gosta, né? Daí eu fico pensando assim, o que devem pensar? Olha ali, o pai da Sara e do Sebastião deve ficar vendo futebol em casa, né? E a Raquel fica aqui embaixo, se sacrificando na pracinha. Teve uma vez que teve um pai que perguntou alguma coisa, eu falei assim, não, que o Rogério tá limpando a casa e fazendo almoço. Hã? Né? Tipo, quase que perguntou como é que ele não tá vendo TV enquanto tá aqui embaixo, e depois eu subo, eu faço almoço, eu limpo a casa, né? E isso não foi sempre assim, né, Liz? Então, foi quando eu fui permitindo o Rogério ser o Rogério ser o pai, o Rogério ser o líder da casa, né? É que ele começou
começou a fazer, porque tem muita mulher que reclama, ai, meu marido não lava uma louça, meu marido só deixa tudo atirado, porque será, né? É culpa só do marido, É né? sempre. Não é, também não é só culpa, mas o quanto a gente permite o marido liderar, o marido ser, o marido fazer, né? E eu não tinha isso do Rogério. Rogério, me desculpa, tá? Eu tô Ah, sendo sincerona, ah, né? E eu me ah. ficava cansada. Pô, eu tenho que chegar em casa e ainda fazer as coisas. Hoje não, né? Hoje é outro Rogério. A É sensação outra Raquel. é também, mas porque eu permiti e porque ele quis também, né? Mas porque eu permiti que ele fosse ele ou que ele chegasse ao masculino dele, né? Então não é aquela coisa assim, quem tem que lavar a louça é a mulher e quem tem que é o homem. Não, é um lar, é uma casa, é uma família, um dia vai ser ele, um dia vai ser eu. Mas a Raquel prefere descer, ficar na pracinha, e o Rogério prefere ir em casa lavar a louça, preparar o almoço, né? Então, quando Raquel, a gente se olhou de outra maneira, houve essa harmonia e esse equilíbrio, que óbvio não é sempre, né? Mas tem, totalmente diferente de antigamente. Eu nem sei que horas são, já Lizzie. tá quase na hora. Peraí, Raquel, obrigada. Na verdade, gente, o mais importante é permitir que a gente saia desse lugar de controle, de mandar e de impor que seja feito do nosso jeito. Enquanto eu não respeitar o masculino do meu, quer dizer, enquanto eu não conectar com a minha mãe, eu não vou nutrir o meu feminino e eu não vou poder respeitar o meu parceiro. Quando eu começo a nutrir o meu feminino, eu encontro esse equilíbrio que a Raquel está falando. É onde a gente começa a ver as nossas habilidades, nossos talentos, as nossas aptidões. A gente começa a identificar os nossos desejos, as nossas necessidades e a gente começa a trocar. E aí não tem a liderança da casa vai alternar muitas vezes, entende? Porque não quer. O mais importante dentro desse casal é entender que para que qualquer coisa aconteça, eles têm que se respeitarem, eles têm que confiarem e precisa existir uma comunicação para isso. E normalmente a nossa comunicação era truncada, porque a gente estava presa em crenças, em emoções, e esse parceiro vai tocando. E quando ele vai tocando, o que eu faço? Eu repito o padrão da minha mãe, eu dava o coice no meu parceiro. É isso que a gente faz. Então, é um outro olhar que a gente tem que dar para essas parcerias. E aí só assim, e é o que a Raquel está trazendo, a nossa jornada no feminino, no materna, vai ser possível. Do contrário, não vai ser, gente. Né? Raquel, eu queria que tu trouxesse assim, um grande diferencial nesse movimento de te liberar dos rótulos, mas assim, de viver, de nutrir esse feminino no casal para poder viver essa jornada materna. Eu acho que tudo começa com a mãe. A mãe é foda, né, Lizzie? Tu sabe que eu achava, vou tentar ser breve, assim, mas eu Não, achava que eu nunca ia conseguir, que aquele sentimento, aqueles pensamentos, eu nunca ia conseguir tirar de mim, né? E hoje é uma coisa natural, simplesmente não existe. Hoje eu consigo ver a minha mãe, entender a minha mãe e pedir conselho para minha mãe e ouvir e ser leve, né? Não estou fazendo do mesmo jeito que a minha mãe, que a minha mãe fez, né? Mas ao mesmo tempo tem muitos exemplos dela que me ajudam, né? Então, por isso que eu comecei com o Mai. Não, é Mai, né, Mai, Lise? uma amiga de estima. Uhum. Depois veio o Par, que mexeu muito com o meu relacionamento, meu casamento com o Rogério, né? Então, o que eu digo? Que nós somos únicos, né? Cada um tem a sua individualidade, mas quando a gente se compromete em casar, em construir uma família,
a gente é uma família, né? E a gente tem que se unir em vez de separar, julgar, brigar constantemente, né? E vai ser através disso que os nossos filhos vão crescer. É aquilo que eu acredito, né, Lizzie? Com força, uma boa autoestima, né? Porque às vezes eu me pego pensando assim, eu não quero que a Sara sofra, eu não quero que ninguém faça bullying com a Sara. Daí outro dia eu falei com o Rogério, na verdade, eu quero que ela tenha equilíbrio emocional para lidar com tudo isso, porque a vida vai vir e vai dar rasteira, né? Mas é isso que eu preciso dar para ela, né? E, e eu só vou conseguir dar se eu sei dar para mim, para o meu parceiro, se eu sei olhar para tudo isso. Então, hoje eu vejo a maternidade assim, né? É difícil, né? Ser mãe, é difícil ser mulher, mas é tão bom, né? É tão bom. É tão bom de saber que 50% de mim tem na Sara e no Sebastian, que, que, um, que um dia eu vou embora, mas eu vou continuar ali, né? E que se eles casarem, terem filhos, e isso vai se indo, vai continuando. Então, que continue o melhor do Rogério, né? Que mesmo que seja difícil, porque é difícil, né? Que eu consiga dar o meu melhor para eles, para deixar pro universo, pro nosso legado. Obrigada, Raquel. Gente, a maternidade eu falo que tem 4D. É um desafio, é desconfortável, traz muitas dores, mas faz parte. Quando a gente enxerga que está além de nós e a gente permite que o fluxo do amor possa fazer o seu percurso, a gente pode transformar. Raquel, eu queria te agradecer muito, 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 muito. Eu que agradeço, Lisa. Quero mais. Quero mais, vamos fazer mais. Essa semana, gente, assim, eu fiz um programa chamado RA, que era Relações Honestas de Alma. E lá eu descobri que, por mais que eu ensinasse as pessoas, caía no meu primeiro movimento, que era o MAI, Mapa da Autoestima, que é trabalhar o movimento interrompido com a mãe. Então, tudo isso que vocês aprenderam a semana inteira e que eu trouxe convidados para trazer a realidade, está dentro do MAI, tá? Eu vou fazer um workshop Colo da Vida agora no domingo, que são só as dinâmicas do MAI, que é um intensivão, assim, para poder abrir turma, que vai abrir na próxima semana. E eu quero te agradecer, tá? Quero Eu que agradecer o agradeço. Rogério. E para mim foi muito importante encerrar essa live contigo, assim, porque eu vi o quanto tu vive como eu sistemicamente. Entende? E, gente, não é fácil, tu entendeu? Viver sistemicamente não é fácil. E não é sempre perfeito. É orar e vigiar. Só que quando a gente começa a se nutrir no trio feminino, a gente traz essa inteligência sistêmica e aí também a gente começa a mudar a nossa comunicação. Porque eu não quero que a Sara sofra bullying. Não, não é isso que a gente diz. A gente diz, eu quero que ela tenha, eu quero que ela saiba que, eu quero saber que eu posso dar os recursos, o repertório, o capital intelectual para ela lidar com o que a vida vai apresentar. E isso é mãe. E isso é mãe em equilíbrio. A gente para de temer. Isso na verdade, não é mãe em equilíbrio, é nutrindo o seu feminino. Raquel, muito obrigada. Eu que agradeço, Lisa. Eu te amo. Eu também te amo. Eu agradeço a todos pela presença. Rogério, obrigada pela invasão de privacidade, tá? Aqui é um beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Muito obrigada. Tchau. Beijão.